Eu sou Angelita Garcia, estou coordenadora de relacionamento no GIF. É uma alegria conhecer todo mundo, que a gente viu esses dias todos por aqui. E a gente vai dar início à sessão Perspectiva para o Fortalecimento da Democracia. Eu vou partilhar com vocês a escolha para esse diálogo. Vivemos um tempo de tensões democráticas. No Brasil e em várias partes do mundo, as instituições políticas enfrentam crises de legitimidade. As formas tradicionais de representação se mostram limitadas diante da complexidade social contemporânea e a convivência democrática é desafiada pela propagação do ódio ao que é diferente, polarizações reducionistas e exclusões históricas que se perpetuam. Este painel convida a reflexão sobre o futuro da democracia como prática viva e exercício cotidiano. O que significa exercer a cidadania hoje, dado o histórico de exclusões em um cenário de transformações sociais e culturais profundas? Que espaços novos ou antigos reconfigurados estão sendo criados para a participação e o engajamento cívico-cidadão? Como fortalecer uma cultura de diálogo e respeito mútuo em meio à fragmentação social crescente? Para essa prosa, quem vai tratar no painel é o Cássio França, secretário-geral do GIF, que será o mediador dessa mesa, Carol Evangelista, atualmente pesquisadora e diretora executiva do Instituto de Estudos da Religião, o ICER, Flávia Pellegrino, diretora executiva do Pacto pela Democracia, Henrique Frota, atualmente um dos diretores do Instituto Polis e co-diretor da ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, Márcia Lima, que foi secretária de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial, professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e Rafael Poço, diretor executivo do Instituto Galo da Manhã, cofundador do Despolarize e foi cofundador e diretor do Instituto Update. Sobre o sistema de perguntas, vocês podem usar o QR Code no verso do crachá, ele vai aparecer aqui também no telão. Envios de perguntas vocês podem fazer a qualquer momento. E é isso. Aproveitem a conversa. Cássio França, por favor. Obrigado, Angelita. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Cássio França, eu estou secretário-geral no GIF. E com muita satisfação, a gente traz essa mesa sobre democracia. Eu já falei isso num outro momento, mas acho que é bom reforçar, né? O GIF abriu um edital esse ano para as mesas, mas esse é um espaço que a gente falou, olha só que irônico, né? Faça chuva, faça sol, vai ter essa mesa. O pessoal levou a sério, tem chuva, mas mesmo com chuva, a gente precisa fazer essa mesa porque é um tema que que é muito caro para o GIF, né? Eu tenho dito, e é verdade, que o GIF há 30 anos, ele nasce para fortalecer a democracia. Só que fortalecer a democracia hoje tem significados bem distintos do que era há 30 anos. E eu vou começar justamente por aí, com os nossos colegas aqui, nossos amigos colegas, para eles se apresentarem, mas também para refletir sobre essa temática que eu estou trazendo dos 30 anos. Antes de passar, eu só vou falar para vocês a lógica da mesa. Pelo menos é o que estava na nossa cabeça. Se vai funcionar, vai ficar muito melhor do que a gente tinha pensado. Mas aqui é o seguinte, tratar o tema da democracia, pelo recorte que o GIF está fazendo, não é possível falar sobre democracia nesse país sem falar de sociedade civil, né? Nessa lógica, a gente acha que é fundamental uma ONG e uma associação, a BONG aqui, representada pelo Henrique, e também a lógica de sociedade civil, mas também das regras formais e informais da democracia. Então, a Flávia Pellegrino está aqui, né? É nessa leitura que a gente convida eles dois. Mas também tem duas outras questões que eu vejo como fundamentais para o nosso país hoje. Um país que foi católico durante toda a partir da colonização, né, cada vez mais crescente, ele não será mais católico, o nosso país, de maioria católica, melhor dizendo, né? Provavelmente na próxima década.
Não dá para falar de democracia sem falar das religiosidades, né? Da forma de você fazer o diálogo religioso, porque isso está muito marcado hoje em dia na nossa sociedade. E o convite para o Iser, para a Carol estar aqui, que ela tem estudado, se debruçado sobre isso. Márcia Lima, ela tem uma vasta experiência acadêmica, em que a democracia sempre foi algo muito fundamental nos estudos dela, mas ela, além de tudo que a Márcia já fez, ela teve uma experiência recente de .gov. Então, estar no governo é um diferencial também hoje na formação da Márcia, no federal, né? E com todas as pesquisas e seu olhar sobre diversidade, também é outro tema que não existe democracia nesse país se a gente não olhar a diversidade com a potência que a gente vê. E o Rafael Poço, obviamente, nosso congresso do GIF, é muito importante ter uma pessoa da filantropia que tem esse tema como um tema central, né? E o Rafa vai poder falar de todos os esforços que ele faz para tentar mobilizar aí nosso campo do investimento social privado para esse tema. Então, tem várias miradas aqui, nessa composição que a gente fez o nosso painel. Bom, eu começo aqui com a Flávia, mas a primeira pergunta é uma pergunta de resposta mais rápida, em que eles falam um pouco deles, mas respondendo a seguinte pergunta. Hoje, no nosso país, a gente pode dizer que é um país mais democrático do que há 30 anos, né? Estou pegando 30 anos por causa dos 30 anos do GIF, mas é isso. Se a gente for pensar, 1995, nossa democracia corria mais ou menos risco. Era um país mais ou menos democrático. A gente está avançando na nossa democracia. É plausível falar disso nesses últimos 30 anos e recentemente? Qual que é a sua leitura, Flávia? Bem-vinda. Obrigada, Cássio. É um prazer e bom dia a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz não só pelo convite integrar a mesa, mas especialmente por ter esse tema do fortalecimento da democracia aqui no Congresso. Que bom que o GIF, faça chuva, faça sol, traz essa pauta que é tão importante, central para a construção da nossa sociedade e da luta por todos os direitos que a gente quer garantir no país. Como já foi apresentada, eu sou a Flávia Pellegrino, eu sou diretora executiva do Pacto pela Democracia. E o Pacto é uma coalizão da sociedade civil brasileira dedicada a coordenar, orquestrar, articular o campo, o ecossistema pró-democracia no Brasil, o Estado de Direito no país, conter ameaças autoritárias e revitalizar o ambiente democrático no Brasil. E é uma coalizão que hoje é composta por mais de 200 organizações sociais, num espaço apartidário e ideologicamente plural. Ou seja, a gente busca reunir o campo democrático, né? Aqueles que, a despeito das suas divergências, das suas visões de mundo distintas, dos seus olhares dissonantes sobre os caminhos que uma sociedade deve construir, que a despeito disso, a despeito dessas diferenças, decidiram se unir nesse espaço para defender as bases, os pilares e o que é fundamental para pavimentar a via democrática no país. E eu acho que justamente a própria existência, né, o Pacto tem atuado há 7 anos, né, um pouco mais aí ao longo da sua história, mas há 7 anos como Pacto. Eu acho que o próprio surgimento do Pacto pela Democracia, em certa medida, nos indica alguns caminhos para responder essa pergunta. Entendendo que, justamente, né, o Brasil, né, vem consolidando... Né, claro, a gente viveu uma ditadura durante mais de 20 anos, ali entre os anos 60 e 80, faz a transição democrática e, né, ali a partir do final dos anos 80 início dos 90, a gente inicia, né, a reconstrução e um caminho longo, né, de consolidação, de amadurecimento da nossa democracia, que foi ao longo desses últimos 40 anos fazendo um processo de avanço, né, efetivamente, né, um processo de avanço, né, na nossa estrutura democrática, no avanço do acesso, garantia de direitos, de liberdades. E isso foi verdadeiro ali, né, com diferentes características, enfim, processos ao longo, né, dos anos 90 e 2000,
especialmente nos anos 2000. No entanto, esse processo, né, enfim, que não é curto, que é bastante longo, ele também foi evidenciando as suas falhas, né, as não entregas, as grandes promessas democráticas, né, ao longo desse processo de transição e construção democrática, não foram se mostrando verdadeiras, acessíveis e concretas para grande parte da população brasileira. E isso gera uma insatisfação gigantesca, evidentemente, mais do que legítima, e evidencia, né, a necessidade de aprofundamento dessa democracia. Eu sei que acho que aqui é para ser uma resposta mais curta, né? Era. É que é isso, voltando a 40 anos, mas eu acho que o meu ponto, na verdade, que eu acho que tem a ver com o pacto, que é isso, assim, eu acho que, sim, acho que sim, né, o Brasil é sim uma democracia, a gente tem mais democracia, uma democracia mais amadurecida, no entanto, a gente está justamente nesse momento, diante de um momento de contestação uma insatisfação gigante com as entregas, uma contestação de como essa estrutura, esse sistema democrático se conforma, como ele funciona, as regras desse jogo. E não à toa a gente tem vivido, né, e o último período foi justamente, eu acho que a gente viveu o sintoma dessa erosão e dessa fragilidade democrática, né, sobretudo no último governo, ele não foi a causa das fragilidades democráticas no Brasil, mas ele é um sintoma de que existe um aprimoramento e uma consolidação muito urgentes a serem feitas. Tá bom. Eu vou cortar a Flávia aqui, porque tinha que cortar mesmo, mas também sei que você vai aprofundar um pouco mais essa reflexão daqui a pouco, tá bom? Claro que a pergunta ela é cheia de armadilhas, né? Somos um país mais democrático hoje do que há 30 anos, né? Pela agenda de direitos, você pode responder pela agenda de direitos, sim ou não, vários aspectos. É uma certa provocação, obviamente, mas eu vou insistir na pergunta e ilumina a parte que você achar que para esse momento lhe cabe. Henrique, por favor. Obrigado, Cássio. Todo mundo escuta, né? É estranho a gente falar numa sala silenciosa. Bom dia, gente. Eu não vou repetir a apresentação que já foi feita, mas eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem cis, gay, de 1,80 m, mais ou menos. Estou diminuindo de tamanho, né? Acontece. Branco, estou morando em São Paulo há 11 anos, mas eu venho mesmo daqui. Eu nasci a 1 quilômetro da onde a gente está aqui, né? E fui criado aqui, sou de Fortaleza. Então, como diz o Ednardo, eu sou da nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. Eu tenho a mão que aperreia, bato na porta da aldeota para aperrear, que é uma palavra muito cearense, né? Então, acho que essa música Terral, do Ednardo, lindamente cantada pela Amelinha, fala muito de quem eu sou, não é? Dessa coisa de bater na porta desse bairro que é a aldeota, né? Do espaço de poder e ficar aperreando esse povo aí. E eu, obviamente, estou aqui em representação da ABONG, da Associação Brasileira de ONGs, que tem uma perspectiva. Nós não somos o sindicato das ONGs do Brasil, não temos nenhuma pretensão disso, de representar 815 mil, né, organizações da sociedade civil. Nós somos uma organização que tem uma identidade e um perfil de defesa de direitos, democracia e bens comuns. Então, Cássio, para falar dessa tua pergunta, não é, se a democracia brasileira está melhor ou pior em comparação com 30 anos atrás, eu acho que a gente pode fazer análises setoriais e fragmentadas e as respostas são válidas, sim ou não são válidos, né? A depender do que a gente considere. Mas eu vou me socorrer aqui do Milton Santos, porque eu tenho meu pezinho também na geografia, e o Milton Santos trabalha com 3 conceitos que eu gosto muito, né? De democracia fragmentada, cidadania mutilada e democracia de mercado. No sentido de que o projeto democrático do Brasil, como na história, não é, desse país, as mudanças institucionais e as mudanças de sistemas, né, de regime, sempre foram em concertação com as elites, elas nunca foram projetos efetivamente de universalização da prosperidade e do bem viver. Então, nesse sentido, quando Milton Santos fala de uma cidadania mutilada, ele está se referindo a uma democracia que foi constituída para poucas pessoas e que deixou de fora da sala ou de fora da possibilidade de decisão muita gente.
E essa democracia de mercado a que ele se refere, né, que é vamos dizer, a outra face da moeda da democracia fragmentada, é aquela que diz que os interesses de mercado e os interesses privados prevalecem, em geral, sobre os interesses coletivos. Nesse sentido, né, mobilizando aí esses conceitos do Milton Santos, eu te diria que a gente está vivendo a mesma democracia. Qualitativamente, a gente não mudou a fundo a democracia que a gente tinha 30 anos atrás. E a gente sempre fala, né? O Congresso é o pior Congresso da história. Todo Congresso é o pior Congresso da história. Não, né? do GIF. Que a tá? gente tem. Não. Só Congre... pra- O Congresso Nacional, claro. Mas a gente tem outras institucionalidades que vão operando e vão mudando. Mas, para fechar aqui, eu também queria dizer que eu não analiso a qualidade da democracia apenas pela institucionalidade, sim também pelo que a sociedade civil é capaz de produzir e imaginar. Então, nesse sentido, a gente tem uma democracia mais aguerrida também do ponto de vista da sociedade civil brasileira. Então, eu não acho que não é nem sim nem não, né? Eu acho que os desafios continuam. Obrigado, Henrique. Calor? Sempre. Tá bom. Verdade. Márcia, fala um pouco do olhar que você está tendo hoje em relação ao estágio atual da nossa democracia. Em primeiro lugar, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Parabenizar Cássio, parabenizar toda a equipe e a equipe de produção desse evento sensacional, todo high-tech. E a gente vai aqui tentando se adaptar a essas coisas novas. Eu achei uma ideia sensacional essa do silêncio, assim, maneiro. Bem, eu vou responder a sua pergunta falando um pouco da minha trajetória como pesquisadora e na próxima rodada eu falo mais da minha última experiência. A gente, no SEBRAP, fez um projeto junto com o SEM, né, Trajetória das Desigualdades, que brindou no Brasil nos últimos 50 anos. Né? E nesse projeto, tudo bem que a gente vai ter uma interface aí, que foi baseado nos dados do censo de 2010. Né? Então, a gente fez uma pesquisa gigante sobre a relação entre democracia e desigualdade. Né? Eu vou pedir licença para ler aqui um trecho da conclusão da pesquisa, que eu acho que responde diretamente, depois eu vou agregar os anos que estão faltando à sua pergunta. Aliás, esse esquema de pergunta, gente, é maravilhoso. Né? Você está daqui com as 3 teses, né? Cada mesa, né, cada rodada tem 3 teses para fazer. Uma das coisas que a gente chegou à conclusão, e aqui eu cito a Marta Rett, que coordenou o projeto, o regime autoritário de 64 expandiu o acesso à educação, aos serviços, infraestrutura, direitos previdenciários e saúde. Porém, contrariando o aforismo atribuído a Kennedy, a onda de crescimento econômico não levantou os barcos à mesma altura. Crescimento da desigualdade de renda, marcadas por desigualdade entre indivíduos e regiões no acesso a serviços, bem como distinções nos direitos previdenciários associados à formalidade e inserção do mercado de trabalho. Em contrapartida, a queda acelerada dos níveis de pobreza, das desigualdades de renda no mercado de trabalho e das desigualdades no acesso a serviços entre indivíduos e entre regiões emergiu apenas no regime democrático. É a década de 90, que é quando a gente começa o seu período, que inaugura uma inflexão histórica nas desigualdades no Brasil. Então, sim, nós avançamos democraticamente nesse período, principalmente acho que nos primeiros 15 anos desse seu recorte, né? Porque a gente conseguiu reduzir desigualdades. Né? Tem uma coisa curiosa, né, e que o meu capítulo no livro chama atenção, porque esses avanços eles não refletiram na redução de desigualdades raciais e de gênero. Então, raça e gênero, como marcadores de desigualdades, eles não foram beneficiados pelo processo democrático como dentro do conjunto geral. Né? Esse é um ponto importante. E, no caso da desigualdade racial, a queda ela só acontece entre 2000 e 2010, coincidentemente, quando a gente começa a ter políticas de Estado de redução de desigualdades. Né? A gente tem, talvez, no segundo 15 anos aí da sua pergunta, eu acho que a gente tem uma inflexão muito grande, né, em 2016, no que a gente considera democracia, como, né, a eleição legítima, a manutenção no cargo
E é muito preocupante, e aí eu já vou encerrando, que nesse processo de inflexão democrática, gênero tenha tido uma pauta muito relevante. O que aconteceu com a presidente Dilma foi resultado de uma misoginia política nunca vista, primeiro na nossa democracia, eu acho que tem um marco, né? Eu fiquei muito deprimida quando o Bolsonaro ganhou. Eu comecei, normalmente, quando eu estou nessas situações assim, eu resolvo estudar, porque eu coloco isso num lugar que me permite olhar sem sofro, mas sofro diferente. E eu levantei todas as manifestações misóginas contra Dilma e como que isso tinha um impacto racial, né? E tem uma coisa que me marca muito, e eu já encerro, que é uma das manifestações contra Dilma Rousseff na Avenida Paulista, que tem um casal com um filho e uma babá negra carregando o carrinho da criança com a criança dentro. Então, essa, para mim, é a foto, né, de como o racismo, né, racismo e sexismo marcam a forma como a democracia se desenvolve. Então, eu acho que a gente teve perdas muito grandes no processo democrático. A gente tem uma violência política muito grande contra a população negra e contra as mulheres no Brasil. E acho que um dos grandes temas que eu vejo para a gente recuperar e fortalecer a democracia, e eu não tive tempo, né, eu saí antes do Ministério de tocar essa pauta, que é a questão da representação política da população negra. A gente fez um documento, um guia para candidaturas negras, para pessoas negras e para mulheres, que é um guia muito interessante. E eu acho que a gente tem, sim, que refletir democracia, racismo, sexismo e desigualdades. Obrigada. Obrigado, Márcia. A imagem que a Márcia verbalizou aqui é bastante ilustrativa, né, das contradições do nosso país. Carô, eu vou contar uma questão que está na minha cabeça no GIF, é que eu acho realmente o tema das religiões fundamental. Eu acho impossível a gente entender o nosso país sem compreender bem o que está acontecendo hoje, né, num mix de polarização ou não, sim ou não. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu sei que você vai aprofundar um pouco mais na segunda rodada, já vou avisando isso. Mas é isso. Pelo olhar que você vê o país hoje com mais intensidade, você acha que a gente está com um país mais democrático do que há 30 anos? Obrigada, Cássio. Bom dia para todo mundo. Eu não estou conseguindo ver todo mundo por essa luz. Então, eu sou a Carô Evangelista. Estou aqui hoje como pesquisadora e diretora executiva do ISER, Instituto de Estudos da Religião, mas já estive nesse congresso GIF. A minha idade condena, e meus anos de sociedade civil brasileira também. Já estive em outros congressos do GIF, em outros papéis. E eu começo por aí porque acho que não é por acaso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque a religião é um ator novo na sala da discussão sobre democracia. E acho que vale a gente se perguntar por que apenas em 2025 religião é um ator novo na sala para a gente discutir democracia. E aí, com isso, eu falo rapidamente, o ISER é uma organização que existe desde 1970, uma organização da sociedade civil, que dialoga muito com essa pergunta. Não por acaso, uma organização que foi criada do meio da ditadura, né, ainda na ditadura civil-militar no Brasil, numa aliança entre teólogos e cientistas sociais na resistência democrática e na construção pela redemocratização no Brasil, justamente entendendo que o campo religioso, na sua diversidade no Brasil, era um elemento central e importante também de defesa da democracia no Brasil. Então, eu trago esse elemento porque não é por acaso que eu estou no ISER respondendo essa pergunta, não é por acaso que o ISER foi criado nos anos 70, e eu tenho a responsabilidade de estar numa nova geração de uma organização da sociedade civil que tem mais de 50 anos, né, gente? Então, muita coisa foi feita, muita gente veio antes para essa construção e para essa conversa. A gente vai falar um pouco mais, aterrissar um pouco mais no elemento da religião como esse ator novo na sala. Por que é o ator novo na sala? Tem o lado negativo, por que é o ator novo na sala? Por que nos convidam? Eu só sou convidada para dar más notícias. Eu só sou convidada quando não está tudo bem. Eu adorava quando eu não trabalhava no ISER, eu não pesquisava essa temática, porque eu era convidada para pensar sobre inovação democrática, e agora eu sou convidada para dar más notícias ou analisar as ameaças democráticas que vêm de determinados
agentes, atores ou campos religiosos, né? Mas só para não me alongar muito como a Flávia fez, e eles já responderam muito, o tal do sim ou não, eu só queria pensar um pouco na pergunta sobre democracia em risco, a democracia mais forte, mais fraca, a partir um pouco da chave que a gente vai aprofundar aqui. Se a gente está falando, a gente está numa chave de defesa de mínimos avanços democráticos, ou se a gente está se permitindo avançar na defesa da democracia, e as reações aos avanços que a gente teve concretamente nos últimos 30, 40 anos, seja do ponto de vista das instituições democráticas, seja do ponto de vista do que essas instituições entregam ou produzem, né? Para todo mundo, como todo mundo sabe, a nossa Constituição de 88 é um marco de reconhecimento, de estabelecimento da amplificação, inclusive, em muitas áreas, inclusive do pluralismo, do reconhecimento do pluralismo religioso. A Constituição de 88 é um marco para isso, mas em todas as áreas, como a gente sabe, saúde, educação e tudo que se avançou aí. E aí, não por acaso, gênero e raça estão no centro das reações a esses avanços. Avançou demais, pessoal. O status quo político, econômico, intelectual, não só no Brasil, mas no mundo todo, se organiza e manda mensagens. E a gente está vendo isso em muitos cenários. A gente não tem o fortalecimento de um extremismo na direita, ou seja, de uma extrema-direita. Por acaso, a gente tem um fortalecimento disso em reação a avanços, de alguma forma, de espaços um pouco mais porosos, um pouco mais democráticos, um pouco mais plurais, outras vozes, outras propostas na mesa, e um sistema que sempre... sistema lido de forma ampla, né? Comandou, ditou as regras dessa democracia e seja do ponto de vista político, econômico, até na sociedade civil, se organiza para dizer, bom, avançou, tá ótimo, mas para por aí. Tá Aí bom. a gente vai ficar defendendo esses avanços ou a gente vai se permitir avançar e defender ao mesmo tempo? Muito bem. Você falou praticamente ao mesmo tempo que a Flávia. Eu vou começar a cronometrar e não vale fazer bullying na próxima rodada com a gente. Eu tô achando que não vai terminar bem essa disputa. Rafa, eu insisto na pergunta, só que agora eu vou falar assim, 2025, porque esse quantum da democracia, sim, ele é cheio de altos e baixos, ganhos. 2025, como é que você está vendo comparado a 95, a democracia brasileira, do lugar que você fala hoje? E esses 53 minutos são o tempo que eu tenho para responder, é isso? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rafael e eu estou aqui representando o Instituto Galo da Manhã, que é uma organização filantrópica que foi criada em 2020 com o objetivo de fortalecer a sociedade civil. Então, nós somos uma filantropia doadora de recursos e promover avanços em algumas agendas prioritárias, especialmente justiça, no âmbito da justiça criminal, desde melhorar políticas de segurança pública até como lidar com pessoas encarceradas com dignidade, e promover um ambiente democrático mais diverso e plural. Então, a gente nasceu em 2020 com esse objetivo de não executar, mas fortalecer a sociedade civil na defesa dessas agendas, já com uma visão de que o tamanho do desafio dessas agendas e a necessidade de saber lidar com eventuais retrocessos. A gente nasceu em 2020, façam contas aí sobre o nosso contexto 5 anos atrás. Para lidar com isso, seria necessário investir num campo, fortalecer um campo de organizações. Então, essa é a nossa perspectiva. Quando você pergunta sobre se está melhor ou pior a democracia, eu gosto muito de uma imagem que é: a democracia é um experimento infinito, a gente só não pode explodir o laboratório. E aí, eu gosto de pensar... bom, primeiro, acho que quem falou antes de mim foi muito... Enfim, são muito mais qualificados, inclusive, para fazer análises sobre a democracia de uma forma mais ampla. Mas eu acho que tem um aspecto que vale a gente falar hoje e que é o que, na verdade, talvez faça sentido para todo mundo que está nessa sala, que é o que eu acho um grande desafio, talvez ameaça para nós, que é a ampliação de um ideário antipluralista. Poderia dizer populista, antidemocrático, porque no final
são coisas relacionadas, mas acho que tem um ideário antipluralista, populista, que ele se dissemina pela sociedade. Então, aqui eu não estou avaliando se a democracia está melhor ou pior do ponto de vista de instituições, do ponto de vista de representatividade, tudo isso a gente atua no Galo da Manhã, mas hoje, para responder a sua pergunta, eu puxaria para esse lado, que é um lado de que a gente não... Hoje, o que vem acontecendo é uma ampliação de um imaginário pouco aberto ao dissenso. Um imaginário que é muito fértil e é utilizado por populistas para perseguir organizações independentes. E por isso eu disse que importa muito para essa conversa. Porque o populismo não consegue lidar com a ideia de atores independentes atuando. Por isso, os alvos do populismo que recentemente vem atuando no mundo são, em geral, jornalistas, universidades, às vezes o judiciário, quando é independente, e organizações da sociedade civil. Então, eu acho que, eu estou de acordo no sentido de que teve muitos avanços, acho que avançamos, seguimos avançando sobre vários aspectos, tem muitos desafios, mas eu gostaria de trazer esse como olhar para onde a gente, como filantropia especificamente, pode atuar de uma forma muito tranquila, suave e necessária, que é melhorar a qualidade do ambiente democrático, torná-lo mais plural, e aí mais democrático e mais seguro e resiliente contra investidas antidemocráticas. Falei pouquinho e depois a gente continua. Valeu, obrigado, Rafa. Pouquinho não, foi mais de 2 minutos, mas está tudo certo. Nossa, que desagradável. Bom, pessoal, está aberto para fazer perguntas, mandar perguntas pelo QR Code, mas agora sim eu queria fazer uma rodada olhando. O Rafa trouxe uma palavra que a gente tem trabalhado bastante também, é a questão do pluralismo, né? Aliás, não, depois eu falo sobre isso. Então, eu queria entrar um pouco mais assim no viés da sociedade civil. Do meu ponto de vista, nós temos um dilema, não sei se a dilema é a melhor palavra, mas, cara, como é que você defende a democracia, sendo que, por vezes, esses vários olhares eles são um pouco amorfos, né? Dar concretude ao fortalecimento da democracia. Muitas vezes eu olho para algumas organizações da sociedade civil, sim, mas está em risco? Será que precisa, Cássio, entrar nesse tema? Por quê? Por onde? Né? As coisas estão funcionando. Então. O Brasil é reconhecido como um país em que a sociedade civil ela é determinante nas principais políticas públicas do país, seja lá qual a área, né? Não importa. Mas a gente tem esse ativo brasileiro. Então, eu convido o Henrique para começar a falar um pouco sobre como é que você vê hoje a participação da sociedade civil no espaço democrático e quais são os principais dilemas que estão sendo colocados para a gente hoje. E aí, Flávia, você entra depois para complementar a partir de outros aspectos. Muito bem. Bom, eu vou voltar à década de 90, né, que você pediu para a gente falar, porque eu acho que a sociedade civil hoje, né, em 2025, que é muito plural, não dá para falar de uma sociedade civil organizada, assim como também não dá para falar de uma filantropia, né, porque essa pluralidade também ela está no nosso campo, né? Mas na década de 90, quando nós passamos pelo programa de desestatização, ou seja, de privatização, né, implementado pelo Fernando Henrique Cardoso, um dos eixos desse programa foi também a aprovação de legislações voltadas para a sociedade civil. Foi nesse período que foram criadas as leis das OS e das OCIPs. E a gente sabe hoje, né, que uma parcela muito significativa das organizações da sociedade civil se enxergam de uma maneira que não se enxergavam nos anos 80 e início dos anos 90. E o próprio Estado olha para essa parcela da sociedade civil também de uma outra forma. Que outra forma é isso? Uma sociedade civil que é acessória do Estado. Eu tenho escutado muito, né, no âmbito do governo federal, eu represento a BONG no Conselho Nacional de Fomento e Colaboração da Secretaria-Geral da Presidência. O GIF também está lá no Conselho. E o que eu mais escuto é a sociedade civil, as organizações são executoras de políticas públicas. Isso começou nos anos 90, né, justamente nesse período, numa lógica de privatização e terceirização do papel do Estado. E eu sempre sou uma voz dissonante que eu digo, o papel da sociedade civil organizada não é executar política pública. O papel da sociedade civil organizada deveria ser imaginar outro futuro.
desenhar novas políticas públicas, contestar, muitas vezes, o próprio Estado. Então, é muito mais do que simplesmente nos colocar num papel de executores de uma política pública. Sim, é verdade, hoje a gente tem um volume de recursos que vai para a sociedade civil na execução de políticas públicas. Se não fossem as organizações da sociedade civil, nós não teríamos SUS. Metade dos leitos do SUS hoje estão na sociedade civil, não estão em hospitais públicos, ou clínicas, ou UPAs ou UBSs, por exemplo. A gente não teria educação, a gente não teria assistência social. É verdade. Mas eu me recuso a pensar que o papel da sociedade civil é um papel acessório do Estado. Eu acho que o nosso papel, inclusive, é pensar outras institucionalidades. E aí, talvez, pensando no nosso papel, né, a partir da democracia e dessas ameaças que nós temos vivido nos últimos anos, né, de ruptura democrática, eu acho que é uma provocação para o nosso campo da sociedade civil e também para o campo da filantropia, que eu acho que a gente deveria dobrar a aposta e não se retrair. Então, diante do que a gente está vendo nos Estados Unidos, né, que muitas organizações, seja da filantropia, seja da sociedade civil, estão, então vamos evitar determinadas terminologias, vamos ficar um pouco aqui mais discretos, né, para a gente garantir. Me parece muito com um ditado que a gente usa muito aqui no Ceará, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, assim, na escassez e na ameaça, vamos ficar aqui na nossa para a gente não perder o pouco que a gente ainda tem, não é? Mas esse pouco é muito pouco, e ele é muito insuficiente. E ele é, como eu disse, uma cidadania mutilada. Quer dizer, a gente vai se satisfazer com isso? Eu acho que, enquanto sociedade civil organizada, o nosso papel é permanentemente dizer que nós não estamos satisfeitos com isso. E é exatamente no momento como esse, né, em que a gente tem um governo, né, como o do presidente Lula, que, enfim, tem um projeto muito diferente do presidente anterior, é no momento como esse que a gente tem que dobrar a aposta e dizer que a gente não aceita certas coisas. Porque muitas vezes fica parecendo, né, que a gente é fogo amigo. Mas eu nunca fui do Estado, eu não tenho pretensão de colaborar com o Estado, com o governo, entendeu? Eu acho que o nosso papel é construir uma sociedade realmente que seja mais plural, mais autônoma e que tenha capacidade de imaginar esses futuros. Eu acho que a Marcha das Mulheres Negras está fazendo isso, o ATL está fazendo isso, os movimentos sociais organizados estão fazendo isso há muito tempo, né? E aí a porosidade, né, das instituições para entender qual é esse futuro, né, novo que a gente quer imaginar é muito pequena, né, até então. E aí, Cássio, eu também queria dizer o seguinte, além dessa mudança de perspectiva que eu tenho visto nos últimos 30 anos de uma parcela significativa, seja do Estado, seja da sociedade civil, de se enxergar como apêndice, como executora de políticas públicas, e contra a qual, né, eu resisto muito, também eu tenho percebido outros movimentos na sociedade civil de individualização do ativismo. Eu acho que na plenária de ontem, o Joaquim falou de coisas que eu concordo, várias pessoas ontem falaram coisas, e no primeiro dia também, que eu me senti muito contemplado. Mas o Joaquim falou dessa coisa do endeusamento do eu, né? Do eu ativista, do eu que sou campeão, champion, de não sei o quê. E aí a gente fica investindo na latria individual no nosso próprio campo. A gente faz isso. Sabe? Não é só o Lula que está lá dando o título de champion para as pessoas. A gente também está fazendo isso, a filantropia, a própria sociedade civil organizada está fazendo isso. E eu venho de uma atuação na sociedade civil, e a organização da qual eu faço parte, que é o Instituto Polis, que nasceu nos anos 80, vem também dessa tradição de aposta nos sujeitos coletivos e na aposta da luta por direitos. Então, eu acho muito estranho quando alguém hoje se apresenta assim, eu sou o CEO da ONG e tal. Acho estranhíssimo, mas cada vez mais a gente escuta esse tipo de fala, né? Ou fulano é a pessoa que vai mudar tudo. Gente, eu não acredito em uma pessoa que vai mudar tudo, eu acredito na luta coletiva dos movimentos. Legal. E as organizações fazem parte desse ecossistema de luta coletiva. E para finalizar, eu tenho visto cada vez mais a substituição do discurso e da luta por direitos e por igualdade por um outro discurso, que é
aceleração do impacto, eficiência na gestão, prover serviços. E eu acho que pensar a democracia e pensar uma agenda de direitos que sejam direitos que de fato consigam enfrentar as desigualdades estruturais no nosso país, continua sendo muito atual e muito necessária. Mas ela está sendo substituída não só no nosso campo, na nossa linguagem, nas linhas de financiamento, mas nos acordos internacionais, por exemplo, quando a gente vai analisar as agendas globais, o discurso dos direitos tem saído do papel. Ele não está mais presente. E muitas das vezes, na última década, o direito à moradia, por exemplo, quase não apareceu em nenhum compromisso global. E ele está sendo substituído por um discurso que é prover serviços para a população. E tem uma diferença muito grande entre prover serviços e efetivar direitos. Direitos são exigíveis, inclusive contra o Estado. Direitos asseguram o nosso espaço de autonomia e a provisão de serviços não necessariamente. E a aceleração do impacto e a inclusão normativa e a inclusão profissional, não sei o quê, não necessariamente está atrelada a uma agenda de conquista de direitos. Então, eu tenho visto o papel da sociedade civil muito dúbio, né, hoje em dia, em relação a todo esse cenário. E eu acho que resgatar, né, um ideário, que eu estou aqui me remetendo a anos 90, não necessariamente é querer ser romancista e achar que as coisas vão voltar ao que eram antes. Mas eu acho que resgatar essas coisas também é atual, né? Não dá para a gente se render o tempo todo a novas categorias, né, do momento e achar que isso é bacana só porque foi uma palavra nova que foi inventada. Eu acho que tem coisas novas que são muito ruins. Obrigado. Não, a gente faz um painel com pessoas que têm muito a dizer, mas não pode dizer tudo que sabem, obviamente, porque não cabe, mas é muito interessante escutar também. Então, a gente vai ter que controlar isso e vamos fazer as nossas entradas assim, a ponto de a gente conseguir também escutar um pouco mais o público. Flávia, mas eu também queria queria agradecer super, o Henrique trouxe coisas muito fundamentais, passar para a Flávia aqui para fazer alguns destaques em relação a isso, para a gente rodar a palavra. Maravilha. Não, acho que importante, acho que pontos também que o Henrique trouxe, que são essenciais da gente considerar aqui. Acho que o primeiro deles, se a gente está falando de sociedade civil e democracia, é a ponderação que parece evidente, mas que precisa ser reforçada, que qualquer democracia forte ou que se pretenda, né, uma sociedade que se pretenda verdadeiramente democrática, requer uma sociedade civil fortalecida, ativa, vibrante, coordenada e aí quando eu falo fortalecida é de múltiplos aspectos, mas fortalecida muito pela filantropia, né? Assim, é preciso que a filantropia em todos os momentos, mas aí, como o Henrique também citou, nesse momento em que a gente está vendo globalmente, né, esse fenômeno global de erosão das democracias, de fechamento dos espaços cívicos, de ataque frontal às organizações da sociedade civil no mundo, os atores, né, enfim, todos nós, bom que estejamos, né, nós da sociedade civil juntos nessa resistência e nessa construção, mas que a filantropia também entenda a responsabilidade que tem para nos apoiar, para fortalecer a sociedade civil como um todo, né, porque ela é pilar básico de qualquer democracia. Então, eu acho que tem esse elemento, né, de forma geral, mas eu acho que tem algo quando a gente fala além do básico, que é o trabalho relevante, essencial da sociedade civil, que são as agendas, né, as diversas e a pluralidade de agendas que são trabalhadas por nós, né, dentro aqui do nosso campo, desse ecossistema que é diverso. E se a gente está falando aqui de democracia, eu acho que e aqui acho que é um elemento que eu gostaria de trazer, que eu tenho sentido justamente por esse momento recente, né, que a gente tem vivido no Brasil e no mundo, né, de um processo de autocratização enorme. Hoje, né, o relatório do VDEM de 2024 relata que hoje mais de 70% da população mundial vive sob autocracias e pela primeira vez em mais de 20 anos existem mais autocracias no mundo do que democracias liberais.
Então, a gente está num momento de um desafio gigantesco, né? Não só no Brasil, mas internacionalmente. E no nosso país, eu diria que nos últimos 10 anos tem a emergência de uma, assim, ela não é uma agenda nova por si só, mas até, né, justamente por conta dos avanços que a gente veio assistindo nos últimos anos, especialmente nos anos 2000, como falamos aqui, entendia-se a agenda da democracia apenas como o somatório de todas as agendas e as lutas por direitos que são essenciais para uma democracia verdadeira, que são essenciais sem a menor dúvida. Mas existe a emergência, nesses últimos 10 anos, dessa agenda que é sobre a própria estrutura, o funcionamento desse sistema democrático e um pouco de como pavimenta essa via para que os caminhos, né, e as lutas por direitos que tem que caminhar nessa estrutura, é isso, acho que um pouco na forma como o sistema funciona, é regrado, e como as coisas acontecem, porque sem participação social, sem transparência, sem abertura, né, e a própria participação da sociedade civil, não tem como essas lutas por direitos avançarem. Então, é muito nesse lugar que o Pacto trabalha, né, um pouco preenchendo um pouco essa lacuna de trabalhar para aprimorar o funcionamento do sistema democrático, justamente para que as lutas por direitos possam acontecer, possam ser travadas como se deve numa sociedade verdadeiramente democrática. Mas eu sinto que essa é uma agenda nova, digamos assim, aqui no nosso ecossistema. Era uma agenda que até recentemente, ela não era, porque não existia né, a latência desse risco, né, simplesmente da erosão completa da democracia. A gente imaginava que a gente estava avançando, com muitos desafios, com muitas falhas, com muito progresso ainda a ser feito sem a menor dúvida, assim, enfim, talvez a maioria deles. Mas hoje eu acho que tem, para a sociedade civil, para a filantropia, para o nosso ecossistema, tem uma agenda nova que emerge, né? Que é ao longo dos últimos anos, e ela não tem sido olhada, ela tem sido também entendida como se ela fosse uma mera consequência né, de todas as outras lutas. E eu acho que ela tem o seu lugar importante aqui também. Flávia, vou pedir para você parar nesse ponto. Daqui a pouco a gente volta para você. Uma coisa que passou na sua fala sobre as autocracias, né, o aumento, eu fiquei pensando, o governo Trump está em qual lado da história hoje, né? A gente está considerando uma democracia ou é uma autocracia, né? Porque, só contando que o Edgar Villanueva, não sei se ele está nessa sala aqui agora, estava aqui falando, ele mora nos Estados Unidos, é um norte-americano, e vindo aqui para o congresso do GIF, ele falou assim, eu limpei o meu tablet, eu limpei, assim, o meu celular. Eu não sei se eu entro de novo, a depender do que eu vou falar. E a organização dele é Decolonizing Wealth. Ele falou, com esse nome da minha organização, ela está super em risco. Eu só pensando na nossa ditadura, que as pessoas tinham medo de relatar as coisas, né, que colocavam no papel. Márcia, vou pedir mais uns 3 minutos seu agora, porque eu fico pensando assim, governo democrático, ele garante democracia, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Em 3 minutos. Não mais do que 3 minutos, porque nós temos muitas pessoas para falar. Nunca mais a gente critica candidato em debate eleitoral, né? Porque 45 segundos, qual é o seu plano para a educação? Vamos lá. Eu espero não virar manchete maldosa da Folha de São Paulo novamente. Vou tentar responder isso de forma a partir da experiência, né, que eu tive nessa gestão. A primeira coisa que eu quero trazer é o seguinte: quando a gente chegou no governo, uma das coisas que mais me chamou a atenção era a necessidade de escuta das pessoas, da sociedade civil, das universidades. A gente recebeu reitor de universidades federais e estaduais, fórum de reitores, institutos federais, governadores, inclusive, né, pessoas, secretários de Estado de outros dos estados, né, e isso me chamou muita atenção, né? O período de Temer e Bolsonaro foi um período não só de invisibilidade de muitas pautas, mas de uma total ausência de escuta, né? Não vamos esquecer que Bolsonaro, no dia do discurso da vitória, disse
eu vou acabar com o ativismo no Brasil. Ele quase acabou mesmo, né? Promessa de campanha entregue, digamos assim. Então, isso é a primeira coisa que me chama a atenção na questão da democracia, a escuta, né? E aí eu parto para o que é este governo União e Reconstrução, né? Então, acho que a gente não tem, né? A gente tem um presidente de esquerda, né? Mas um governo que tem que, e aqui eu defendo o presidente Lula, porque tem que fazer esse diálogo. E se o presidente Lula não consegue dialogar, a gente lascou, porque é a pessoa que mais consegue dialogar que a gente conhece. Então, isso é um dado para mim assim muito, muito duro, que é, como você mesmo disse, o pior congresso da história. A gente está sempre. Isso é muito grave, né? Porque a gente falou isso em 2014, a gente vai escalando isso, né? Então, para eu não estourar aqui o tempo, eu vou voltar agora porque que eu acho que isso é muito difícil. Então, uma das coisas mais importantes e mais desafiadoras dos ministérios que trazem os marcadores de raça, gênero e etnia, né? Igualdade racial, mulheres e povos indígenas, são ministérios, e vou tentar falar de novo para ver se a Folha de São Paulo, não tem ninguém da Folha aqui não, né, por favor. São ministérios que precisam lidar com uma comunicação interministerial, que é uma construção, não estou aqui acusando a SECOM de nada, uma construção difícil. E quando eu digo que esses ministérios, aliás, os ministérios, você tem uma visibilidade maior de quem ocupa o cargo máximo do que das ações, isso dificulta a construção interministerial. Então, se eu tenho um plano, como o Plano Juventude Negra Viva, né, ou o Plano Federal de Ações Afirmativas, a gente conseguiu colocar plano de ação afirmativa em 27 dos 37 ministérios que tem na Esplanada hoje. O Plano Juventude Negra Viva envolve 16 ministérios. Então, comunicar um plano com 16 ministros é complicado. Era isso que eu estava querendo, foi isso que eu disse e virou o que virou. Então, assim, eu não estava criticando o governo, até porque eu fiz parte dele, defendo esse governo, mas pautas que são agendas transversais, na prática, são agendas intersetoriais. E é muito difícil construir essa pauta. Até porque, quando a gente chega na pauta racial, a gente tem que explicar para senador do partido do governo que o candidato da lei de cotas do serviço público faz a mesma prova do que o candidato da ampla concorrência. Eu respondi perguntas desse nível para deputados e senadores de esquerda. Mas eles fazem a mesma prova? Eu falei, não, eu não estou acreditando nisso. Né? Então, assim, tem uma dificuldade, porque o governo, não é o governo, a esquerda brasileira não lida bem com o tema racial. Assim como também com o de gênero. Então, a tarefa dos ministérios são ministérios que têm pauta intersetorial. E isso é muito difícil de construir. Né? Esse é o desafio que eu vejo, e como eu disse na minha primeira fala, não vamos ter democracia se a gente não tiver representação política negra, se a gente não tiver representação de mulheres que possam construir. Né? E isso foi realmente um dos grandes desafios. Para encerrar, eu quero aqui lembrar a todos, todas e todes, que a gente aprovou, finalmente aprovamos no Senado, a Lei de Cotas do Serviço Público, um trabalho de 2 anos e 3 meses, de muita dedicação, de muitas horas de trabalho. Chegamos à aprovação desse projeto. Eu saí do Ministério um mês antes da lei ser aprovada, mas eu comemorei muito e foi um avanço muito importante que, se tiver tempo, eu posso falar um pouco disso depois. Obrigada. Obrigado, Márcia. Eu tenho o maior orgulho da Márcia. Acho bonito como ela defende a democracia e pelos temas que ela abraça. Assim, obrigado. Interessante o tema da religião, né? Porque estou lendo aqui algumas perguntas, muitas sobre religião. Então, realmente, está entrando muito na agenda. Eu vou passar para a Carol. E você pode esquecer o que você tinha pensado em falar, se você quiser. Mas você já vai fazer as perguntas? Eu queria só destacar aqui algumas, que é qual o risco que a bancada evangélica representa para a garantia de direitos da democracia, a filantropia
É legal que deu pau aqui, que não funciona, mas agora funcionou. Bolsonaro está trocando os pastores por influencers. Acha que isso, em alguma medida, é favorável para nós, do campo democrático, em termos de vias de enfrentamento? Tem um tema aqui das religiões aparecendo com muita força, Carô, em relação aqui, o que está passando hoje? Para a gente entender um pouco mais esse aspecto, por favor. Sim, então acho que antes de entrar nas perguntas específicas, antes de entrar no que está mais agudamente em crise, né, só dar um passinho, vou colocar meu cronômetro aqui para não sofrer bullying do meu companheiro. Eu acho que queria trazer 2 pontos para esse passo para trás, né? Essa conversa que a gente faz e esse maior presença da religião no debate público, e maior interesse. Eu recentemente fui falar num curso de graduação da recepção dos alunos. Eu pensei, nossa, eu não estou na universidade, ninguém vai querer me ouvir. A sala estava lotada, eu fui a única pessoa que falou sobre religião e todas as perguntas dos alunos eram sobre religião, de todos os determinados temas, porque isso está na pauta. A gente está falando de um país que está mudando o seu perfil religioso. A gente está falando de mais pluralismo religioso e transição religiosa no Brasil, como a gente tem dito. E é importante a gente sempre lembrar que, quando a gente está olhando para a política, olhando para essa dinâmica social que está mudando no perfil religioso brasileiro, a gente sempre vai ler com a nossa lente de um país católico, de matriz católica. As críticas que a gente fizer, as análises que a gente fizer, os olhares que a gente tiver, sejamos nós católicos ou não é sobre ser católico, ter a identidade católica. As nossas análises políticas, sociais, elas estão forjadas numa lente de um país onde seu Estado é constituído de mãos dadas com a Igreja Católica, né? Onde o STF nos diz, crucifixo no STF é cultura brasileira, é a cultura nacional brasileira. É com essa lente que a gente está olhando essa conversa sobre democracia. E a gente está mudando o perfil da religião no Brasil, do perfil religioso brasileiro. Para a gente só lembrar os números, é uma mudança dos últimos 30 anos, uma mudança rápida, mas é uma mudança que já está acontecendo há mais de 30 anos. Tampouco é o elemento tão novo assim na sala. Então, para onde nós estávamos olhando quando a gente fala em a importância da religião apenas em 2025, ou a importância da religião como um problema apenas em 2018, quando o então presidente Bolsonaro se elege com o slogan e faz tudo o que faz. Mas o Brasil já vinha, e o ator novo na sala, de alguma forma, dessa mudança do perfil religioso é o campo evangélico. É um Brasil que segue de maioria cristã. Não por acaso a gente vai ver no debate público, especialmente mobilizado pela extrema-direita, a identidade cristã, porque é um país de maioria cristã, mas um país que era 90% católico e hoje é 50 e poucos por cento católico. Vou usar números ainda não tão atuais do nosso famigerado censo, que nunca chega. 32% evangélico, quase 10% das pessoas que se declaram sem religião, e esse é um número que cresce. E é muito importante a gente olhar para isso. Sem religião não significa não acreditar em Deus, só que significa que a autoidentificação é sem religião. E as demais religiões. E a gente também está falando de um sincretismo no Brasil, que é permitido um sincretismo católico. Toda a combinação é permitida com o catolicismo. Então, a religião entra nessa conversa a partir dessa mudança. E a partir do que eu tenho chamado de... e a gente fala muito sobre polarização e o que a gente está vendo. E o Ronaldo Almeida, o antropólogo da Unicamp, já tem nomeado assim, estudado assim, mesmo antes do governo Bolsonaro, ele chama de uma direita religiosa. Uma radicalização política em diversos campos religiosos, no mundo e no Brasil, não apenas no campo evangélico e não apenas no campo cristão. E isso é refletido, inclusive, se a gente analisar primeiro e segundo escalão do governo Bolsonaro. A gente está falando de um judaísmo de extrema-direita, a gente está falando de um espiritismo de extrema-direita, a gente está falando de um cristianismo de extrema-direita, com representantes e lideranças religiosas na política de todos esses campos. Então, é claro que existe, e a gente vai responder sobre isso, uma localização e um papel importantíssimo dessa incidência política a partir do campo evangélico e circunscrita na frente parlamentar evangélica.
Mas só para a gente entender que essa radicalização política ela não acontece apenas no campo evangélico. E, por último, eu prefiro analisar na chave não da polarização. Nós não estamos falando de polos iguais, nós não estamos falando de polos simétricos, nós não estamos falando de polos que têm as mesmas estruturas, nem usam as mesmas estratégias, nem têm o mesmo peso. Eu prefiro olhar na chave do que nós temos visto, especialmente na interface da religião com a política, de uma radicalização de um dos polos da política. Aí, aqui é uma direita que entra, adota práticas extremistas e antidemocráticas, aí a religião é um componente central para essa radicalização. Determinadas identidades, determinados usos da identidade religiosa, uma leitura específica sobre o que é ser cristão, de forma mais intolerante, mais excludente, ultranacionalista. Essa nação só cabe cristãos brancos, não por acaso, cristãos e cristãs brancas, não cabe todo mundo. É uma visão específica sobre cristianismo e sobre ser cristão, que é usada por um dos polos políticos no mundo e no Brasil para radicalizar e reagir a esses avanços que a gente vinha falando aqui. Legal, muito obrigado, Carô. Nossa, tem esse tema da religião, ele traz vários outros. Eu vou guardar aqui que a gente vai conseguir falar um pouco mais. Eu queria também continuar falando das perguntas que chegaram. É o seu time. Não. Já está tocando há um tempo. Só que você não escutou. Eu não tenho o que dizer. Ô, Rafa, tem aparecido aqui muito sobre o papel da filantropia nessa história toda, né? Queria que você, a partir da sua experiência, vou pegar aqui algumas. Qual o papel da filantropia no enfrentamento, nesse caso, à violência política? Tem também temas, frentes, vocês consideram prioritários para que a filantropia direcione mais atenção e recursos nos próximos anos? A filantropia está verdadeiramente disposta a investir em projetos de médio e longo impacto na área da democracia? São desafios gigantes para grandes de 6 meses a 3 anos. Queria que você ficasse um pouco aí nesse pedaço que você está. Você é um ativista da democracia dentro do campo da filantropia. Queria que você falasse um pouco de quais as dificuldades que a gente está tendo para levar esse campo para apoiar mais esses aspectos. Bom, obrigado, Cássio. O tempo de resposta é proporcional à quantidade de perguntas, né, que você fez. Isso, 30 segundos para cada uma. Você tem razão. Eu queria pensar assim, eu acho que a filantropia, a gente precisa pensar sobre fortalecimento democrático em 2 trilhos. Que a parte das conversas que eu tenho feito com atores da filantropia esbarra em confusões sobre o que é investir em democracia, né? Tem alguns que têm algum receio de que esteja falando sobre política partidária, política eleitoral, e aí seja porque, por princípio da organização, seja por vedação legal, não querem ter risco. Então, acho que tem um alinhamento que precisa ser feito. Eu proporia que a gente pensasse sobre 2 trilhos. A filantropia contribui para a democracia quando ela contribui para as agendas que já foram mencionadas aqui, para as agendas de direitos sociais, para as agendas de representatividade. Esse é um papel da filantropia. Então, eu vou dizer que, eu vou colocar da seguinte forma, desses 2 trilhos. Um trilho é o trilho do mais conflito. E aí, conflito aqui com uma acepção positiva da palavra conflito, né? O tensionamento na luta por direitos, ampliar a defesa de agendas que são minoritárias, fazer enfrentamentos, fazer críticas, fazer denúncia, fazer controle social. Tem todo um aspecto dentro do que eu estou colocando aqui, como pensar mais conflito. Que eu acho que é para onde a filantropia tem ampliado, ainda de uma forma lenta, mas tem mudanças, especialmente a filantropia familiar, nesse sentido, que é fundamental. Ou seja, a filantropia promove democracia quando promove agendas de direitos. O outro trilho, que eu acho que é o que está mais negligenciado por todos nós da filantropia, é o da negociação. Porque a gente, ao promover conflituosidade de uma forma positiva, como eu estou defendendo, precisa também ter um investimento no outro lado, que é o ambiente propício para que esses conflitos sejam negociados. Isso vai de cultura democrática às normas democráticas não escritas, à institucionalidade, ao funcionamento das instituições, à confiança no sistema eleitoral. E eu acho que é esse o lado em que a gente tem pecado, porque
essa dificuldade de posicionar o que é a filantropia perante a democracia, como eu falei no começo, misturar um pouco com o eleitoral, enfim, leva ao eu não posso colocar recurso em nada que seja isso. Eu vou lembrar estou lembrando de uma história aqui em 2015, quando a gente criou o Instituto Update, era para trabalhar com inovação democrática. Esse era o tema inovação política, era o tema que a gente utilizava. E algumas fundações diziam, tudo que vocês estão defendendo faz sentido, é alinhado com a gente, mas você pode chamar de inovação cidadã, porque política não vai passar. E eu acho que tem um avanço acontecendo, a gente precisa olhar para também, tem mudanças para isso, e o que o Galo da Manhã tem feito nos últimos anos, quando o Cássio fala, um ativista da democracia, ajudar, dialogado com instituições da filantropia para buscar que caminhos são possíveis para diferentes perfis de filantropias. Tem filantropias que podem mais risco, que podem menos risco, que tem são mais executoras, são mais doadoras. Então, como a gente tem pouco tempo, eu quero propor que a filantropia, que quem daqui tiver na filantropia, considere esses dois trilhos e considere que eles se relacionam. Porque defender a agenda de direitos pode ser feito de diversas formas. Pode ser feito de formas que muitas vezes podem intoxicar o ambiente democrático. É possível fazer isso de formas muito diferentes. Então, acho que daí do outro lado, que é o lado como é que a filantropia conserva, ou restabelece um ambiente democrático, ou constrói um ambiente democrático saudável, é preciso pensar isso. Quem a gente apoia? Que valores que estão sendo... Qual que é a externalidade do nosso apoio? Porque a gente pode apoiar uma organização que tem um impacto direto, quando eu digo impacto, é um objeto direto de atuação, mas que tem impactos que não estão calculados sobre o ambiente democrático, sobre como esse conflito se transforma, na verdade, em hostilidade, como esse conflito... Estou falando até do outro lado, né, daqueles do contraponto a ele. Eu tenho essa visão de que se a gente está comunicando nossas agendas e uma parte muito ampla da sociedade sente medo e hostilidade com relação a gente, acho que a gente precisa repensar. Uma parte disso pode ser necessário, porque o conflito tem que puxar para frente, mas algum lado tem que ser a gente precisa ser capaz de negociar. O convite que eu faria para quem aqui trabalha na agenda de filantropia é considerar que você pode atuar em democracia sem necessariamente mudar um programa e criar um programa de democracia na sua fundação, no seu instituto. Isso pode passar por posicionamentos. O posicionamento de uma instituição filantrópica é muito importante. Então, às vezes, por qualquer motivação, a organização não consegue aderir à agenda, criar um programa, criar um tema. Mas considerar que influenciar o debate público é um papel da filantropia e é algo que a filantropia faz diariamente, leva a essa conclusão. Eu posso contribuir com isso. Eu vou chegar no doar recurso, Flávio, eu estou acabando. Mas acho que tem formas, porque isso assusta um pouco, né? Então, eu ouço isso, eu converso muito com filantropias tentando trazer para essa agenda. Tem um receio de, então eu vou ter que começar, eu não tenho orçamento para ampliar para a democracia. Então, calma, tem formas de se engajar, né? Uma das formas da filantropia se engajar na democracia é se posicionando quando necessário. A segunda é posicionando os valores, e aí quando eu falo de pluralismo é nesse sentido. É pluralismo como o valor do dissenso, como restabelecer o respeito no debate público, e o respeito no sentido etimológico. A palavra respeito vem do latim respectare, que é olhar de novo. Então não é uma visão moral do respeito, é olhar de novo, é ter interesse pelo outro, é reconhecer que pluralismo na democracia é um fato e um valor. É um valor porque é importante no mercado de ideias, que circulem ideias, mas ele é um fato. Para a sociedade ser democrática, ela precisa ser plural. Então a filantropia conseguir trazer essa abordagem para dentro das próprias organizações, na hora de fazer os apoios, na hora de dialogar com uma organização, eu não preciso a gente trabalha com causas que são muito, às vezes, divisivas na sociedade, o Galo da Manhã. O que a gente faz ao conversar com as organizações que a gente apoia, como vamos atuar nessas causas, ou seja, não mudamos as causas, não mudamos os objetivos, mas como vamos fazer isso de forma que o ambiente democrático esteja fortalecido. Então, o convite que a gente está fazendo o Galo da Manhã está montando uma mesa de organizações filantrópicas interessadas em se aproximar desse tema, ainda que não invistam. A gente está produzindo um material em breve para compartilhar com os pares também desses caminhos, como com mais risco, menos risco, para diferentes perfis. E, claro, o convite para reflexão sobre como a gente no dia a dia tem defendido as nossas causas e os impactos que isso tem gerado. Obrigado, Rafa. Pena que não vai dar tempo. É importante, acho que foi a Flávia ou o Henrique colocou, são filantropias, né? O Galo da Manhã é uma filantropia familiar, a família Bracher. O GIF, ele é eminentemente corporativo, né? Então, é bom também a gente estender esse debate, né?
o quanto a nossa filantropia, eu falo eminentemente porque 65% do GIF ele é corporativo. 65, 60. Ou institutos e fundações ligados a empresas ou empresas mesmas. O quanto será que a gente consegue também seduzir o campo do investimento social mais empresarial para essas agendas? É possível. Tem algumas que já entram, mas com os familiares e os independentes é bem mais fácil, em geral. Né? Vou passar aqui para a Carol, a gente está fazendo a nossa já última rodada. Você quer dar tchau, Rafa? Eu posso dar tchau. Então, ao invés de eu dar tchau, eu vou pegar só esse último ponto, que é a filantropia empresarial pode ter uma dificuldade. Enfim, eu acho que aí é uma reflexão política que precisa ser feita. Porque a filantropia e será prejudicada quanto mais a democracia estiver corroída. Não há como pensar a filantropia como nós pensamos, sociedade civil como nós pensamos, num ambiente que não seja democrático. Como eu digo quando eu falei no começo sobre os populistas, os populismos autoritários, é nesse sentido. É só olhar, há 3 semanas, não sei quem acompanhou aqui, houve um rumor de que haveria nos Estados Unidos um ato do presidente que teria impactos na filantropia internacional gigantes. Quem está nessa sala aqui seguramente seria afetado direto ou indiretamente. Sim. No Brasil, há um projeto de lei que foi apelidado PL da Soberania, que foi apresentado com o objetivo de restringir a possibilidade de financiamento internacional para, abre aspas, como está no projeto, influenciar o debate público no Brasil, fecha aspas. Se a filantropia não entender que ela também é alvo, muitas vezes, de atores antidemocráticos, porque ela representa a independência, a filantropia é, por natureza, independente. Certo? É o recurso privado defendendo a agenda ou atuando na agenda em que lhe convenha. Isso incomoda, isso é alvo de atores antidemocráticos. Tem essa leitura, vou encerrar, política. Vai encerrar, porque eu também agora eu queria começar a debater com você e vai virar um caos completo, porque você trouxe temas interessantes aí para ter um outro lado de ver a história. Meu voo é às 4, Cássio. Assim. Vai, Rafa, vamos lá. Obrigado. Eu vou passar aqui para a Carol e a gente realmente está finalizando. Carol, você faz uma fala final agora de 1 minuto e meio? Você pode mudar isso aí. Mas eu vou colocar aqui o seguinte. É possível dialogar com o campo das... Oh, não, essa aqui já é uma outra que chegou. Não, eu ia falar essa aqui que acho que pode ser... Bom, você fala o que você quiser, mas a segunda, a segunda pergunta é assim... E o Papa recém-eleito? Nossa. Não. Não faz isso comigo, não faz isso comigo. Papa? Não, a gente até pode falar do Papa, mas tem tanta coisa. Bom. Posso falar do Papa na chave... veja, eu, Carol, especificamente, sei do Papa tanto quanto vocês sabem, por tudo que a gente se informou nessas últimas 12 horas. Não é verdade. Mas é um pouco para dizer, de novo, aqui na chave da defesa e do avanço. A gente também não pode idealizar, endeusar avanços em espaços tradicionais, religiosos, hierárquicos, centralizados, institucionais. Né? Então, veja, inclusive a chave progressismo-conservador, para discutir se o Papa seria progressista ou conservador dentro do Vaticano ou para o campo católico, algumas pessoas escreveram muito bem sobre isso, a Tabata Tesser, o Rodrigo Toniol na Folha, não é uma chave do conclave, não é uma chave para... Mas como a gente está numa chave de defesa, de qualquer coisa que não piorar, que não for catastrófica, é bom, é claro que a gente tem que pensar na chave da defesa e do avanço. Então, este Papa, a que tudo indica, pela trajetória dele, pelas posições políticas e religiosas dele, ele vai continuar o que a gente, continuar o papado de Francisco, por todas as mensagens, mas também o que significa isso? O papado de Francisco teve muitas limitações, gente, e especialmente na agenda de gênero. Não era hora da gente falar sobre isso até a semana passada, mas é hora da gente falar de novo sobre isso. A gente posso citar aqui Sônia Correia, outras pesquisadoras que acompanham o fio condutor do ataque à agenda de gênero de forma transnacional. Ela é central a partir da Igreja Católica e ela não cessou no papado de Francisco. Então, só para eu falar, já que não ia falar nada sobre isso, mas só para a gente entender o que é possível a gente defender e comemorar, porque estamos conseguindo defender e manter, e o que é possível avançar.
E aí, por isso, claro, os papéis são distintos. Eu não estou aqui pedindo para o Papa fazer a revolução, quebrar as paredes. Tem o nosso papel aqui, tem o papel da filantropia. Então, eu só queria entrar um pouco no... Porque tinha uma pergunta aí geral, o papel da religião... Hã? Você me dá um minuto? Não me dá, tá bom. A gente pode conversar no café. Não, desculpa, é super interessante, mas eu queria ainda escutar um pouco a Márcia, o Henrique e a Flávia só. Também vão ter só 1 minuto e meio. Eu estou vendo aqui acabar em 6 minutos e meio o debate. Então, nem vou te fazer uma pergunta específica. Você quer fazer algum destaque? Porque tem tantas aqui. Tem uma que me lembrou um pouco das organizações democráticas. Como é que você vê que a gente possa fortalecer isso dentro do governo, as organizações democráticas? Temos um papel do governo financiar as organizações também da sociedade civil? Olha, eu acho que a gente tem... Primeiro que eu acho que um grande ponto que eu senti falta quando eu estava dentro do governo foi o advocacy de verdade. A gente precisa conversar sobre fazer advocacy nas pautas que, no caso, né, as pautas que estavam sob a minha coordenação, a gente teve uma importância, mas eu acho que a gente ainda não tem uma estrutura de advocacy forte, né? Está em construção, tem que ter investimento e tem que ter, principalmente, uma boa formação das pessoas que vão atuar nisso. E essa formação, ela não é formação política apenas, mas você tem que saber o que é um projeto de lei, como é que ele tramita, né? Como é que você faz parcerias, Estado, sociedade civil, quais são os instrumentos que a gente tem para construir isso. Eu senti muita falta de um diálogo onde os pedidos que chegavam para a gente eram os mais bizarros, assim, eram inconstitucionais, né? Então, eu acho que a gente precisa fortalecer a sociedade civil e fortalecer a formação das pessoas na sociedade civil para construir um diálogo realmente potente e transformador com o governo. Eu acho, sim, que o governo deve ter uma parceria com a sociedade civil, fiz várias, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente, no campo da pesquisa, por exemplo, né, da informação, quando eu cheguei no governo, eu falei, gente, mas tem tanta coisa pronta, né? Por que a gente não usa o que está pronto para fazer a política? Porque oficialmente a gente não pode. Eu tenho que ter um acordo de cooperação técnica com a sociedade civil, e o acordo de cooperação técnica não envolve dinheiro, né? Para que ela seja validada como como informação para a construção da política, né? E sim, acho que as conferências nacionais são muito importantes, né? Acho que o governo tem que fortalecer, eu acredito no papel das conferências, mas eu acho também que a gente tem outras... tirar toda a minha voz. A gente também tem outros elementos aí de apoiar mesmo o fortalecimento de quem está, por exemplo, na luta quilombola, por exemplo, na luta pela terra. E é a sociedade civil que vai trazer para a gente uma experiência que a gestão nem sempre tem, né? E nem sempre também a pessoa que sai da sociedade civil, vem para a gestão, consegue entender a gestão, né? Então, por isso que eu acho, ter uma boa formação em gestão de políticas públicas, não precisa fazer uma faculdade de 4 anos, mas eu acho que isso é uma pauta que deve informar, inclusive, a filantropia e o apoio que se dá a essa sociedade civil. Porque qual é a capacidade que ela tem de dialogar com a estrutura do Estado? Obrigada. Obrigado, Márcia. Flávia, eu queria escutar um pouquinho, assim, nesse seu minutinho final. Então, uma pergunta aqui qual o papel da sociedade civil organizada na construção de estratégias de desradicalização e despolarização do debate público? E eu coloco isso porque a gente também polariza. A gente, né? Eu vi várias falas durante o Congresso que, me tirando do lugar que eu ocupo hoje, falei assim, nossa, mas está indo para uma convergência ou nós estamos empurrando mais ainda para a polarização? Queria te escutar um pouco sobre como é que você vê esse momento hoje em relação à sociedade civil e despolarização. Perfeito. Eu acho que é interessante porque a própria premissa fundamental da construção do Pacto pela Democracia é essa. É ser um espaço ideologicamente plural que reúne não só, enfim, que reúne organizações, pessoas, representantes da sociedade civil
que trabalhem com as mais diversas agendas, que tenham diversas estratégias de ação e também que tenham visões de mundo distintas e que estejam nos diversos, né, pontos do espectro político. Eu acho que é um exercício, e eu acho que, né, trazendo para esse microcosmo do pacto, porque é um exercício absolutamente desafiador, mesmo dentro de um campo, de uma coalizão que tem um objetivo comum, que, né, tem esse espaço de confiança que vem sendo construído, trabalhado há 7 anos. A forma como o dissenso é tratado, ou muitas vezes, é o nosso maior desafio como coalizão, como sociedade civil, mas eu acho que iniciativas, né, enfim, esses pactos que o pacto, né, enfim, se propõe a construir, a fazer, é um caminho. A gente tem, né, até com, né, junto com o Galo da Manhã, a gente está nesse próximo ciclo também trabalhando isso, como é que a gente constrói dentro da sociedade civil esse olhar e essa capacidade de respeitar a alteridade, de estar ali. A gente pode estar, a gente vai divergir, e acho que na pauta da democracia e na nossa perspectiva, né, é isso, é como a gente consegue trabalhar junto, né, a despeito das nossas divergências de visões de mundo, mas existe um objetivo e um bem que eu não diria que ele é maior, mas ele é fundamental, ele é transversal e ele e do qual a gente não pode abrir mão, se a gente quiser que as nossas lutas, as lutas pelas quais a gente trabalha, as pautas pelas quais, né, que não são mais caras, pessoalmente, como sociedade, elas só podem caminhar se tiver esse espaço. Então, eu acho que a gente tem um trabalho gigantesco na sociedade civil. Eu acho que o Pacto, a gente está buscando caminhos para fazer isso dentro do nosso ecossistema, para que a gente mesmo, aqui no nosso campo, a gente entenda a importância desse pluralismo, a importância, né, desse respeito ao dissenso, como o Rafa trouxe também. E, querendo ou não, assim, eu sei que isso às vezes desagrada quando eu falo, mas é importante que a gente também tenha a consciência de que o campo democrático não é o campo progressista apenas, né? O campo democrático, ele tem que comportar outros pontos do espectro político que não apenas o progressista. E isso é um exercício difícil, é um exercício, especialmente no momento, né, que a gente vive hoje, né, da radicalização que a Carol também estava trazendo, enfim, de tantas disputas e batalhas que são viscerais e que são fundamentais para a democracia. Mas se a gente não conseguir construir esse espaço no nosso próprio ecossistema, né, desse respeito da capacidade de colaboração e de trabalho pela democracia, unindo essas diversas visões, a chance da gente perder o ambiente é ainda maior, como a gente tem perdido. Obrigado, Flávia. Henrique, agora seu 1 minuto e meio final. Tem várias perguntas aqui. Eu vou complicar um pouco o seu trabalho, tem uma aqui: como fortalecer a democracia? É tão legal esse tablet, ele dá um pau na hora que eu vou ler. Como fortalecer a democracia se os programas de democracia tendem a evitar organizações que atuam nos campos identitários e polarizantes? Tem a questão do identitarismo, que eu acho que a esquerda também não entendeu direito. E vira e mexe, a própria esquerda bate muito. O que, aí é o Cássio falando, eu acho que é uma compreensão muito equivocada, né? Queria te escutar um pouco se você vê uma tendência Muito equivocada. Muito equivocada. Vamos lá. Bom, eu tenho, obviamente, como homem gay engajado também nas pautas LGBTs, esse tema do identitarismo chega muito também. Eu não trabalho numa organização, eu não sou alguém que representa, né, tá no movimento, mas a gente faz muita atuação e na ABONG a gente tem tido uma linha, um projeto muito legal que chama Pajubá, que é de fortalecimento das organizações LGBTs. Que assim como as organizações feministas negras, e especialmente das mulheres negras, as organizações LGBTs também, historicamente, nunca conseguiram acessar recursos e ter um nível, né, de atuação apoiada e sustentada para fazer, né, aquilo que se propõe. E ainda assim, a exemplo também das mulheres e das mulheres negras, tem sido responsável por transformações muito importantes no Brasil. Gente, há 15 anos atrás eu não podia casar. Isso foi uma conquista dos movimentos, né? Então, esse tema do identitarismo, eu queria dizer o seguinte: o projeto identitário é o projeto branco, hétero, cis, normativo. Esse é o projeto identitário. O que todos os grupos que estão fora desse projeto identitário tentam fazer é dizer: a gente também é humano, a gente também é gente, nós também temos direito às mesmas coisas. Ou seja,
o nosso projeto é de ruptura com o identitarismo branco, hétero, cis, normativo, para a conquista de uma igualdade, uma sociedade efetivamente equitativa, igualitária, de respeito às diversidades e às pluralidades, porque, afinal de contas, sim, somos pessoas distintas e diferentes, né? Dentro das nossas... especialmente desiguais dentro das nossas diferenças. Então, eu acho que essa inversão, né, que nos acusa as mulheres, as pessoas negras, indígenas, LGBTs, de sermos nós os que radicalizamos, nós os que polarizamos, eu rejeito bastante, né? Eu acho que o Brasil sempre foi polarizado, gente. Um país que sempre teve concentração de riqueza extrema, um país tão desigual, sempre foi polarizado. Mas aí, quando a gente contesta esse sistema de poder, puxa vida, vocês não podem. Vocês têm que ficar mais quietinhos, falar de forma mais educada, né? Então, eu acho que muitas vezes esse discurso, né? Porque nós temos que ser mais harmoniosos, não sei o quê. Cara, não se faz esse mesmo discurso para quem está do lado de lá, né? Concentrando poder, né? Essas pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí porque a polarização sempre as beneficiou. Então, eu acho que um papel da sociedade civil organizada é nós nos vermos nesse lugar, né, de incômodo permanente. A gente está aqui para incomodar as estruturas de poder. E muitas vezes, eu sou educador popular na minha trajetória das organizações, eu tenho uma formação de Paulo Freire, gente. Radicalização não é uma palavra que me põe medo. A minha ação busca ser radical. E eu vou continuar buscando ser radical. Obrigado. Meu, eu quero fazer um pedido para o GIF. O meu é um pedido para o GIF. Eu preciso fazer. Não saio daqui se eu não fizer. Não, a democracia é fantástica, porque Ninguém eu poderia cortar a palavra. Mas eu sou um cara democrático. Mas você também pode ampliar, na verdade, o tempo do painel para mais 40 minutos. A gente precisa de meia hora para desmontar essa estrutura aqui. Nós vamos ter a plenária. Um pedido para o GIF e uma palavra final. Tá bom? Complementando o que você está falando, eu acho que eu vou agora cutucar aqui uma onça com vara curta, que eu não sei não fazer isso, né? Eu acho que existe esse debate do identitarismo. Uma das coisas mais tristes que eu vejo nisso é que ele surge na academia. Ele está no movimento, ele está na própria esquerda, mas é a esquerda intelectual, que a vida inteira discutiu esses temas, que eram as vozes dos oprimidos. E quando a gente começa com ação afirmativa, quando a gente começa a ter intelectuais negros, mulheres negras ocupando os espaços, cresce a diversidade do pensamento, o que a gente vê é a própria academia. Eu falo isso que eu tenho brigas horrorosas no meu departamento e na universidade, vão adotar esse discurso, né? E é muito engraçado, eu vou aqui sair ser um pouquinho mais acadêmica. Estou acabando, juro, última frase. Porque a ideia de classe, assim, qual é a questão? Classe organiza tudo. De qual classe nós estamos falando? Nós, no Brasil, a sociologia brasileira, ela tem uma história marxista, em pensar classe, também tem que tem uma identidade coletiva que se constrói em torno da classe, portanto, uma identidade, ou também um modelo de classe como status, que aí você tem esses marcadores de raça, gênero, território, né, que também define classe. Então, intelectualmente é estúpida, era só isso que eu queria dizer. É uma construção muito ruim da intelectualidade brasileira e internacional sobre isso. Desculpa. Márcia, obrigado. Como eu não posso fazer comentário, eu vou transformar meu comentário em pedido para o GIF. Assim o Cássio me dá um tempo. Mas é para dizer o seguinte, como chegaram muitas perguntas, muitas sobre religião, política, sociedade, e a gente sabe lá no ISER que chegam muitas perguntas a nós, a partir das organizações, e especialmente a partir da filantropia. Eu, ISER, tem um objetivo, um dos nossos objetivos institucionais é justamente fortalecer para que esse debate, essa compreensão, esse debate sobre religião, política e sociedade no Brasil seja mais qualificado, ou seja, já faz parte do nosso trabalho. Não estou fazendo um pedido para pedir. O disclaimer dela é mais É sério, calma. É porque eu preciso explicar. É que a gente faça um zoom. Todo mundo que fez quem fez perguntas, quem está aqui sentado nessa plateia, que quiser fazer um zoom, que cabe todo mundo, para nós olharmos essas questões. E o GIF, eu não sei que nome tem hoje, se é grupo de diálogo, grupo de trabalho, grupos de afinidade. Em vários períodos teve nomes diferentes, temáticos, que a gente quer e pode seguir essa conversa sobre as diversas interfaces de religião, papel da filantropia, porque a gente precisa localizar os problemas. Existem muitas ameaças democráticas
que estão surgindo do campo religioso. A filantropia tem um papel, ao mesmo tempo existem muitas soluções que estão surgindo a partir dos territórios, a partir de identidades religiosas. Então, é para fazer uma oferta do ISER para a gente estar disposto a continuar essa conversa por Zoom e, no âmbito do GIF, olhar para essas questões de forma continuada. É um pedido e uma oferta, e não é para pedir dinheiro para vocês, para a filantropia, para o ISER. Faz parte já do nosso trabalho fazer este papel. Fundações que estão aqui já nos apoiam institucionalmente para que a gente faça este trabalho. Tá? Só para deixar isso claro. Muito bem. Obrigado. Valeu, gente. Desculpa cortar vocês. Super obrigado aqui pelo debate. Obrigado.